Olá, como vai? Tudo bem? Espero que as coisas caminhem em conformidade com a vontade do Pai Celestial. Vamos iniciar o programa com a leitura do capítulo 48 do livro As Coisas da Vida e do Espírito. Seremos exilados ou continuaremos aqui? O planeta Terra está em franca evolução. O que sabemos sobre o sistema solar, sobre as moléculas da água, sobre a alma? Qual a nossa avaliação sobre o nosso crescimento espiritual? Não estamos aqui a passeio. Ou ampliamos profundamente nossa visão do que somos, ou estaremos fadados ao exílio para outro educandário. Há bilhões de anos fomos exilados de Capela, o planeta da constelação do Cocheiro, e durante um tempo ficamos na órbita do planeta Terra, lugar que aos poucos íamos encarnando. De onde viemos já era dotado de tecnologia, dentre outros avanços, mas pela nossa própria rebeldia viemos aqui viver nas cavernas. Fomos o homem de Neandertal, Australopiteco, este de 1 bilhão e 500 milhões de anos para cá. Escravo no Egito, Moisés em busca da liberdade de seu povo, e para resumir em pouquíssimas palavras, este emissário foi a primeira revelação, e a história bíblica, bem como a história antiga no mundo, nos permite um entendimento razoável. Vem a segunda revelação com o Cristo Jesus, o idealizador do planeta Terra, dotado de uma humildade e amor infinito, nasce numa manjedoura. É o início da segunda revelação. Jesus nos orienta num tratado moral, que é o seu evangelho, a melhor forma de viver e progredir espiritualmente. Num poder de síntese, reduz em duas as leis de Moisés. Abre aspas. Amará teu Deus acima de todas as coisas e do fundo do teu coração. Fecha aspas. Esta é a primeira lei. Abre aspas. Amai o vosso semelhante como a ti mesmo. Fecha aspas. Estas são as leis e que resumem todos os mandamentos. Se não formos os trabalhadores da última hora, conforme a parábola contada por Jesus, seremos exilados para o planeta que já vem sendo habitado pelos que já foram exilados por não reunirem as menores condições de permanecer aqui no planeta Terra. Nós temos muito a aprender com Jesus. Não só aprender teoricamente, mas na prática, exercitarmos o amor e compreendermos essas situações de céu e inferno. Quem teve a ideia de que céu é um lugar de bem, é um lugar bom, um lugar aprazível? E quem criou inferno como um lugar de trevas, um lugar de energias ruins, de sofrimento? Aonde que fica o céu? Aonde que fica a terra? E quais são as causas de temor à morte? A gente teme a morte porque a gente tem duas opções: ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Essas situações, por que o espírita não teme a morte? A resposta é porque a morte não existe. É uma mudança de estado, do estado de reencarnado para o estado espiritual. Nós temos alma.
O que é a alma é o espírito encarnado. E aonde está o céu? Aonde está o inferno? Dentro de nós. Nós temos que compreender que o céu e o inferno não são lugares, não são espaços físicos, não há uma limitação. Aqui é o céu da paz que nós temos, que está dentro de nós. Jesus disse que a gente fala do que o coração está cheio. E o nosso coração está em busca dos nossos tesouros, ou como Jesus disse, os nossos tesouros estão onde o nosso coração está. Quanta gente vive extremamente perturbadas, as pessoas falando mal uma das outras, estão vivendo uma vida infernal. Esse é o entendimento de céu e inferno. Não há um lugar. Quando a gente desencarna, a gente fica aqui. Aqui aonde? Espírito, nesses lugares. Aqui mesmo, entre eu e você, há vários espíritos. Muitos espíritos estão nos influenciando a todo momento, mas a gente precisa entender que a gente precisa criar sintonias. Eu crio sintonia com o céu, se eu quiser. Eu crio sintonia com o inferno, se eu desejar. A gente pode entender de várias formas, mas compreendendo a situação das energias. O espírita que busca conhecimento através do livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno, que nos dá essa característica, nos dá essa doutrina para que a gente possa compreender. Então, ainda temos um outro livro, o último do Pentateuco, que eu não citei, que é a Gênese, que nos dá uma ideia mais ampla em relação à física, à química, à astrologia. Nós somos, assim, uma pequena partícula num universo imenso, infinito. O próprio planeta Terra é muito pequenininho dentro dessa esfera de universo. E o inferno, esse entendimento que eu estou dizendo que somos, que está dentro de nós, porque foi nós que criamos o inferno. Imagina se Deus criaria algo de ruim para os seus filhos. Somos nós que desvirtuamos o nosso comportamento e criamos o inferno. Quem é Satanás? Lúcifer. Quem é demônio? Que tem os antigos diziam estas palavras e falava bate na boca. Coisas que hoje a gente compreende melhor. A gente consegue pegar a tradução do hebraico para o latim, com tradução para a gente, e a gente vê que são palavras que não têm peso nenhum.
que Lúcifer era, vamos assim dizer, para ficar fácil entender, assessor de Deus. Conhecia tudo de Deus. E que depois queria dar um golpe em Deus, e Deus deu uma rasteira nele. E ele então se revoltou e queria fazer as coisas todas contrárias, influenciar mal as criaturas do Criador. Sem a força de Deus. Mas ele tinha os conhecimentos. E isso a gente pode desdobrar para muito mais amplo. Como existem pessoas reencarnados que agem no mal, que a lei os persegue. Existe o espírito, porque o ser humano, ruim, perverso, perseguidor das criaturas, aquele que quer fazer mal às crianças, os pedófilos, são espíritos reencarnados. Quando desencarnam e ficam bonzinhos? Claro que não. Continuam nesta faixa infernal. Por isso dizer fulano morreu, mas era ruim, perverso, ele vai para o inferno. Ele não só vai para o inferno, como ele já estava no inferno que ele estava criando. É esse lugar interior, esse lugar de riquezas ou de pobrezas que a gente persegue. Então, o viver de forma infernal, viver de forma celestial, depende da gente. Depende de mim, depende de você. Vai falar isso um pouco mais daqui a pouco, depois do intervalo. Já já a gente volta. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Olá, já estamos de volta. Foi um breve intervalo. Então, dando continuidade a esse entendimento, demônio, essa palavra derivada do latim, daemon, Sócrates trouxe isso para a gente, daemon, quer dizer espírito, e espírito na sua essência, que não estava com um corpo físico, e que não era nem bom, nem ruim, era espírito, então era daemon. Mas o que a Igreja Católica faz? Ela cria esse personagem dentro de um processo que ela entendeu, a Igreja Católica entendeu como educativo. Aquela figura feia, ruim, com chifre gigantes, 10 metros de chifre, vermelho, pegando fogo. Era uma criatura horrenda, que cria medo. E aonde que ele vive? Eles colocaram ele no inferno, para criar esse temor às criaturas e fazer até que elas se tornassem obedientes. Não é bem a concepção cristã, ou seja, do Cristo, porque o Cristo, Jesus, ele não queria impor, e como não impôs, castigo a ninguém. Estava lá na lei judaica de que a mulher pega em adultério deveria ser apedrejada. Mas quando
para testar Jesus, levam ele para saber se ele agiria com amor e se seria ele marginal, ou seja, à margem da lei. Disse, essa mulher foi pega. O que diz a lei? A lei diz que é para apedrejar. Nós devemos apedrejar? Deve apedrejar. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E começa a escrever o nome daqueles que eram estelionatários, usurpadores do poder, também adúlteros e tal. E eles foram jogando as pedras no chão e indo embora. Eles viviam também os seus infernos, queriam julgar alguém, levar alguém para viver uma situação mais infernal que eles próprios criaram. Então a gente tem que buscar conhecimento para não ter medo. O medo é falta de conhecimento. É aquele que vive na ignorância, que não se auto-ilumina. Então a gente tem que perceber o que é necessário para nós vivermos bem. E é fundamental que a doutrina espírita nos diz que fora da caridade não há salvação. Não diz que é fora de nenhuma igreja, é fora da caridade. Ou seja, é nós esticarmos os braços e as mãos para trabalharmos no bem, para que a gente se coloque nessa situação celestial. Quem faz bem, se sente leve, vive no espaço daqui e ali, rodeado de amigos. Quem tem amigos tem tesouros no céu. É benquisto, é recebido com abraço, com carinho. Aquele que vive uma vida infernal é antipatizado. Chega perto, as pessoas vão saindo de fininho para serem educadas quando não correm realmente. É necessário entender que não há céu, não há inferno. Há faixas vibratórias que a gente se coloca, é para onde nós iremos. Perceba, você, amigo que nos assiste e que está acompanhando esse raciocínio de que as pessoas se agregam, se juntam conforme o seu querer, ou conforme a sua satisfação. É necessário que a gente interrompa a nossa vida desvirtuada. É muito bonitinho viver rodeado de amigos, contando piadas, junto daqueles pernósticos, com bebidas alcoólicas, com aquelas fumaças de cigarro e até de maconha. Vão se juntando, se agregando na sua vida infernal, nas cracolândias, as pessoas definhando, pessoas que eram bonitas, a exemplo disso, de quantos artistas, agora recentemente, viraram verdadeiras caveiras, figuras infernais. O título do programa, Inferno, é justamente para criar esse espanto, para ao seu final compreender que somos nós. Graça ou desgraça não é mais do que um estado interno. Nós é que criamos o céu e o inferno.
Veja que a própria ciência esclarece que quem faz o bem toma um banho de citocina. O próprio organismo produz os hormônios da felicidade. Vai entrando num êxtase leve, suave, de merecimento. Não é provocado pelo entorpecente ou pela bebida. A satisfação é do merecimento, de ter feito algo de bom, cumprido com aquilo que Jesus disse para que a gente fizesse. Como vimos na leitura, para amarmos o nosso semelhante como amamos a nós mesmos. Nessa ideia de que o céu é um lugar bom, é um lugar aprazível, a gente quer estar lá, então que a gente possa fazer por onde ir para o céu. E é possível a gente começar hoje, decidir hoje que quer mudar, que quer sair da sintonia ruim. E isso é uma questão interna de pensamento. Pensar no bem. Começa tudo dentro da nossa cabeça, no nosso pensamento. Quando você pensa que vai tomar água, acende uma luzinha dentro da sua mente que vai te levar a atitudes de ir buscar a água. Quando você pensa que vai escrever, que tem vontade de escrever versos, você vai buscar o papel, o lápis ou a caneta e começar a pensar e escrever. Se vai ser com rimas, com prosas, você vai compondo os seus versos, passa primeiro pela seara do pensamento. Mas você tem a oportunidade de cessar o pensamento. Não, eu não quero escrever, eu quero ler. Então você vai procurar um outro caminho para se ocupar, para se engrandecer, para viver o teu céu. Mas se você pensa, eu quero ir fumar, está primeiro na seara do pensamento, esse teu querer interno, e você pode dizer para você, não, eu mudei, eu estou mudando, eu não irei fazer isso. Isso me coloca na sintonia infernal. É isso que eu quero que você compreenda, que não existe inferno, não existe céu nessa extremidade de lugares físicos, que o céu está lá em cima. Nós já vimos os antigos dizer que existem 7 céus, 9 céus e até 11 céus. Quantas criações mitológicas, para quê? O Mestre Jesus foi simples em tudo o que disse, em que falou, em que fez. Diz que é necessária a simplicidade para compreender que não há céu externo. Ou seja, quando Jesus diz que não há céu externo, é porque está dizendo que o céu é interno, é dentro de nós. Todos nós conhecemos pessoas na paz, pessoas que têm uma tranquilidade. Quantos de nós ainda não já vivenciamos de conhecer uma pessoa e dizer, nossa, eu não conheço essa pessoa, mas ela transmite algo de tão bom, de paz. Em contrapartida, já conhecemos outras pessoas que, olha, fala, eu nunca vi essa pessoa, mas o meu santo não bateu com o dele, no linguajar popular. A sintonia, as vibrações
essas pulsações que todos nós emitimos, emanamos, através do nosso pensamento, que se transformam em atitudes. Uma das coisas fantásticas que nos auxilia a sairmos do caminho infernal, quando pensarmos mal, mas eu reconheço que está muito difícil, aonde que eu vou me amparar? Se ampare na oração, se ligue a Deus. Religião quer dizer religare, ligar novamente, ligar-se a Deus. Pense nisso, modifique-se, é possível. Jesus continua a nos convidar todos os dias. Deus está presente na nossa vida todos os dias. Mesmo que o sol não apareça, que o tempo esteja nublado, o sol continua lá sendo sol. A luz continua sendo luz. Veja a chuva que serve para transformar o solo seco, brotar a plantação. Deus, providências divinas. A criança que nasce, como que se Deus estivesse dizendo: eu continuo a acreditar no homem, eu continuo a acreditar no ser humano, está aqui mais um dos meus filhos para que você o conduza no bem. Então, querido amigo, querida amiga, pense nisso, mude já. O céu está te esperando, o céu de dentro de você. Se transforme numa criatura que ajuda o teu semelhante, mas saia do lugar aonde você está, não espere que o teu semelhante enfermo, ferido, venha até você, vá em busca desses que sofrem, leve um acalento. Quantos dons você tem? Você enxerga, você ouve, você fala, você tem braços para abraçar, mãos para levantar, para conduzir. Faça o bem, seja caridoso. Entre para a faixa da vibração no céu. Não tema mais a morte, porque a morte não existe. A gente sai desta vida para continuar na vida espiritual. Não existe inferno. Compreenda isso. Seja feliz. Abrace as pessoas que você ama. Diga, verbalize, eu te amo. Seja humano. Chore de emoções, chore de alegria, chore de saudade. Não se perca sendo frio. Saia desta tela do celular e vai buscar o teu semelhante. Quantas pessoas estão do teu lado esperando que você lhe dê atenção, que você diga que o ama. Autoilumine-se. Aprenda e seja feliz. Muita paz e até o próximo programa. Que Jesus abençoe a todos.